livro O Caminho Português. Muito boa tarde a todos, boa tarde Engenheiro Vítor Mendes, boa tarde Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Ponte Lima e restantes representantes de algumas câmaras, como foi dito que estavam aqui. Agradeço à Marjorie e à Tânia, que conheci só hoje, a presença aqui nesta mesa e cabe a mim ter a tarefa muito facilitada de falar de um livro que é O Caminho Português, porque vejo nesta sala muitos peregrinos. Quem nunca fez o caminho, eu recomendo vivamente que o faça e, ao fazê-lo, começá-lo pelo caminho português. Mas apresentar o livro é muito mais fácil, acreditem, do que fazer o caminho. Eu conheci a Marjorie no caminho, foi segundo ela, o primeiro peregrino que conheceu, quando em 2010, na minha primeira experiência de caminho português de Santiago, eu saí do Porto, pelo que eu sei, ela saiu de Barcelos e, passado alguns quilómetros depois de Barcelos, cruzámos. Foi uma das formas que, dentro daquilo que é o caminho, dentro daquilo que é... Quem já fez sabe disso, que é quando se passa por um peregrino, cumprimenta-se, fala-se, reconhece-se, conversa-se e muitas vezes conta-se toda a nossa vida a alguém que 2 ou 3 minutos antes eram perfeitos conhecidos. No caso da Marjorie e do Altanir, foi uma coisa relativamente parecida. Nós cruzámos, já a seguir ao almoço, no caso de Jorge, que era um colega com quem fiz o caminho. Cruzámos, falámos, vimos um pouco do interesse que cada um tinha, do início do percurso deles, do ritmo com que o iam fazer. E, curiosamente, ficámos logo a saber que, ao final desse dia, iríamos nos encontrar no albergue da Recoleta. E, por isso, seguimos o nosso caminho. Eu sabia, quer dizer, em princípio, iríamos nos encontrar ao final do dia. Foi assim que aconteceu. Onde tivemos, talvez, os momentos mais cómicos de todo o caminho que eu fiz, e se calhar a Marjorie também, porque quem não conhece, a grande parte dos albergues, como vocês sabem, são camaradas. E portanto, deu-se o acaso de as pessoas com quem cruzamos no caminho durante a tarde foram as pessoas com quem dormimos nessa mesma noite. E portanto, manteve-se o espírito de caminho, o espírito de conversa, marcado ainda mais por uma singularidade daquele dia. No dia em que nós nos conhecemos, era o dia de aniversário, o dia dos 50 anos do Altanir. O Altanir é o marido da Marjorie. E que está ali está ali a filmar-nos. E ele comemorou connosco, quer dizer, pessoas que nós não conhecíamos, mas estivemos a comemorar uma data tão importante para alguém nesse dia. E foi com um vinho do Porto, por acaso devia ter sido com vinho verde, já estávamos aqui perto, mas foi com o vinho do Porto que foi comemorar. Mas acredito, nós depois do final dessa noite percebemos porque é que tinha sido com vinho do Porto. O objetivo era muito claro, era toda a gente da camarada conseguir dormir, porque o ronco do Altanir fez com que ninguém dormisse naquela noite. Foi assim que eu conheci a Marjorie, foi assim que eu conheci o Altanir, e depois, graças às novas tecnologias, vi o caminho que ela fez, um caminho completamente iniciático, muito diferente do meu, mas que permitiu-me até
ter uma visão diferente, uma visão muito mais... quer dizer, as pessoas quando fazem pela primeira vez o caminho têm uma determinada ideia daquilo que é o caminho de Santiago. Ou porque estão numa determinada forma física, ou porque estão num determinado espírito, uma determinada forma de viver a vida, cheia com intensidade ou sem intensidade. E a nossa cabeça está formatada para algo. Quando nós pomos pernas ao caminho, muitas dessas crenças, muitas dessas ideias caem por base ao fim do primeiro dia, ao fim do segundo. Muitos dos nossos problemas levantam, voltam a aparecer, desaparecem ao fim também de 1 ou 2 dias ou 3. E eu senti isso quando conheci a Marjorie por uma razão muito simples. Eu e o Jorge tínhamos saído do Porto com um objetivo espiritual, mas também um objetivo muito preciso, que era por questões muito pessoais, quer eu queira, ele queríamos chegar a Santiago de Compostela no dia do Santo, portanto a 25 de julho de 2010, que era um ano jacobeu, e portanto não só tinha 2 impactos de chegar no ano jacobeu a Santiago, como também chegar no dia do Santo a Santiago. E quando passámos pela Marjorie, pelo Altanir, aquilo que sentíamos era assim: eles vão tão lentos, quando é que eles vão chegar a Santiago de Compostela? Porque a média deles era aí 10 km por dia. Posso-vos dizer que quando eu cheguei, recuperei das minhas bolhas, continuei a olhar para o Facebook e passado para aí 10 dias ou 11, olho para o Facebook. E ela chegou a Santiago de Compostela, porque eu não acreditava que a Marjorie chegasse a Santiago de Compostela, juro-vos. Que era um... Mas também depois pensei assim, mas se calhar é assim que se pode encarar o caminho, que é parar para ver aquela igreja, parar para conhecer aquelas pessoas e parar para viver uma forma diferente que nós no dia a dia costumamos viver. Porque o caminho é muito isso. O caminho não é fazermos as coisas da maneira formatada com que vivemos, do relógio das 8 horas por dia, de estar ao telemóvel, assim eu recomendo a toda a gente que nem sequer ligue o telemóvel ou que vá só na mochila para servir para alguma eventualidade. Mas nós temos uma forma de viver que o caminho faz com que essa forma seja, felizmente, desapareça durante aquela semana, aqueles 10 dias, aqueles 12, que conseguimos tirar para nós. O livro é um pouco aquilo que faz... É um pouco não, é muito do que a Marjorie sentiu durante esta primeira vez que fez o Caminho de Santiago. É uma leitura completamente pessoal, portanto, desengane-se quem leia este livro ou quem vá buscar neste livro uma lógica de guia. Não é um guia. O livro da Marjorie não é um guia, é completamente diferente disso. É um misto de passeio, mas de experiência pessoal, da busca dela própria, de buscas interiores, de reflexões interiores, de um encontro entre aquilo que ela sentia de vida, da vida que levava e do que precisava da sua componente espiritual e do percurso que fez. Portanto, é também um guia, mas não é um guia. Não pensem no livro dessa forma, pensem no livro da forma que pode ser motivador para quem, como o Presidente da Câmara ainda não fez o caminho, provavelmente como outros vereadores também ainda não fizeram o caminho. Acreditem que acho bastante mal que alguém de uma terra que tanto dá ao Caminho de Santiago, e gostava de dar-vos esta homenagem
em relação a Ponte Lima, porque eu já conhecia Ponte Lima quando passei por aqui, mas fiquei agarrado sentimentalmente a Ponte Lima desde o dia em que passei pela primeira vez aqui no caminho. Primeiro porque tem um albergue que é uma maravilha lá dormir. Pessoas que são 5 estrelas. E o caminho faz pessoas. E por outro lado, posso dizer com toda a sinceridade que, malgrado ali umas pedrinhas logo à entrada de Ponte Lima, quem vem do Porto, chegar ao Rio Lima é uma visão muito agradável, porque é a visão de quem vai descansar durante a tarde, de quem vai fazer crioterapia de forma natural, quem vai conseguir recuperar e que vai se preparar psicologicamente para a tão conhecida labruja do dia a seguir. Portanto, Ponte Lima, que dá tanto ao caminho, que faz com que o caminho português, acho que é quase imprescindível passar por Ponte Lima. Aliás, eu recomendo sempre a quem diz, vou fazer o caminho português, parte de onde? E eu, desde que tenhas mais de 5 dias, prefere ou 6, é preferível partir de Ponte Lima, porque é uma experiência que é única. E, portanto, para uma cidade que simboliza tanto o caminho português de Santiago, e por isso acho normalíssimo, mesmo muito normal, que uma brasileira de São Paulo decida, quando lança um livro dela sobre o caminho português de Santiago, resolva fazê-lo aqui, em Ponte Lima. Acho que tem tudo a ver. Acho uma coisa muito grave alguns vereadores ainda não terem feito o caminho de Santiago. Isso é garantido. Deve começar pelos vereadores. Começar pelos vereadores. Mas sem fugir ao Presidente da Câmara. Por isso, e como vocês devem estar a reparar, eu estou a fugir claramente ao normal do que é uma apresentação de um livro. Portanto, eu não vos vou ler excertos do livro, não vale a pena. Não vos vou falar muito mais da autora, porque assim, eu conheci a autora durante 10 minutos, uma noite, ok, conhecia durante esse momento e depois estive com ela, como agora nas novas tecnologias a maior parte das pessoas está, através do Facebook, continuamos a manter contacto. Lançou-me o desafio por meios eletrónicos de rever o livro, de pôr um bocadinho aquele português diferente que a gente também usa, mas nós chamamos de brasileiro, mas não, aquilo é tudo português. Mas vocês vão notar que é uma leitura que se lê com muita facilidade, portanto não é um português do Brasil complicado, é um português do Brasil escorreiro. É uma leitura que é agradável, é uma leitura que nos faz pensar. Portanto, eu não vou fazer, e como não queria fazer, uma apresentação de livro, aquelas clássicas, de dizer que fez uma determinada... Porque eu não sou literatura, para começar, portanto, logo por aí. E acho que, como grande parte dos presentes tem uma paixão pelo caminho de Santiago, ou já fizeram, se calhar, alguns deles muito mais vezes do que eu, vão sentir a razão pela qual eu acedi, e mesmo que tivesse muito para fazer, eu nunca iria dizer que não à Marjorie para estar presente neste lançamento. É que, como quem já fez o caminho muito bem sabe, quem faz uma vez o caminho, seja o caminho português, seja o caminho de Santiago, o francês, seja o inglês, seja as mais variadas, os mais variados percursos que existem, quem o faz uma vez quer voltar a fazer. Desde 2010 eu já voltei lá 3 vezes, por caminhos diferentes, e da mesma forma que quem o faz volta a fazê-lo, quem lê algo sobre o caminho, quem acompanha o caminho,
sempre uma vontade de continuar a ler, a aprender, a conhecer histórias, a conviver com pessoas do caminho. E por isso era impossível não só recusar a proposta e o convite que a Marjorie fez, como também era impossível recusar a possibilidade de voltar a uma terra que me marcou tanto e do qual eu positivamente sou um micro-embaixador, porque sempre que falo em Caminho Português de Santiago, a mim associa-me um ponto livre. E portanto era óbvio estar aqui presente, era óbvio vir a este lançamento, como também sinto que para vocês vai ser óbvio ler o livro da Marjorie, que ela sim vai explicar muito melhor do que eu sobre o que é. Espero que não vos tenha amassado e passo a palavra ao próximo professor. Obrigado. Agradecemos a João Manuel Oliveira pela apresentação.